Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós vamos ver o Filho de Deus a ser julgado pelos homens. Como tivemos a oportunidade de ver no último estudo, Jesus foi levado à presença do ex-sumo sacerdote Anás, que tinha uma grande influência ainda na vida religiosa do povo. Depois ele foi levado ainda à presença de Caifás, o sumo sacerdote vigente, aquele que estava realmente a dirigir espiritualmente a nação de Israel. Mas Jesus, chegando perante este sinédrio, a sua condenação já tinha sido determinada muito antes. Os sacerdotes, ao reunirem-se, já tinham a sentença ainda antes de ouvirem aquilo que Jesus teria a dizer. O sumo sacerdote Caifás era genro de Anás, e o que o sogro tivesse determinado, então iria acontecer. Depois de Jesus ter passado por Anás, pelo sinédrio, Jesus é então levado diante de Pilatos, o governador romano. Ele, de facto, é o único que tem a autoridade para condenar Jesus à morte. De alguma forma, Anás e o sinédrio já tinham decretado essa sentença, mas na realidade, o único que poderia fazer isso oficialmente era o imperador romano. Pilatos, então, é o juiz. Ele teria de julgar este caso de uma forma imparcial. Ele teria de ver se Jesus é ou não inocente. Nos primeiros momentos, Pilatos achou que os próprios judeus poderiam definir a situação de Jesus. Procurou assim tentar escapar a esta situação difícil. Mas rapidamente ele se apercebeu que este caso estava nas suas mãos e ele teria de decidir. Encontramos então no capítulo 19 deste Evangelho de São João e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto: Então Pilatos mandou prender e chicotear Jesus. Já vimos que Pilatos afirmou várias vezes que Jesus não tinha culpa nenhuma, que Jesus era inocente. Mas o povo então pede que soltem Barrabás e que Jesus seja castigado. Este povo preferia muito antes ter um assassino, um criminoso no seu meio, do que ter Jesus Cristo, que era o Filho de Deus no seu meio, aquele que trazia a paz, aquele que trazia o amor. O povo que estava ali presente, estes fariseus, preferiram então ter um criminoso no seu meio a ter o Filho de Deus. Vemos ainda o verso 2 dizendo: Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos que puseram na cabeça de Jesus. Depois colocaram-lhe aos ombros um manto vermelho. Aproximavam-se e faziam um pouco dele, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Vemos aqui a cegueira espiritual dos seres humanos. É verdade que o ser humano, quando está espiritualmente morto, ele não percebe o que está a fazer. Aqui o povo estava a escarnecer daquele que tinha toda a autoridade, aquele que tinha ressuscitado mortos, aquele que tinha curado leprosos, aquele que tinha dado vista a cegos, aquele que tinha alimentado multidões, e havia testemunhos factuais de que Jesus havia feito isto. E agora estes homens aqui desprezavam completamente aquele que é o Filho de Deus, aquele que é Deus feito homem e habitava no nosso meio. Zombavam dele, criticando as suas afirmações. Estes são de facto os inimigos, aqueles que se opõem a Jesus Cristo. Eles zombam e dão bufetadas em Jesus. É um cenário extremamente desolador o que se está a passar. E nós olhamos para este cenário e vemos aquilo que Jesus sofreu, não por causa dos romanos nem por causa dos judeus, mas aquilo que ele sofreu por sua causa e minha causa. E é isso que nós vemos Jesus a fazer, a entregar-se voluntariamente por nós. O verso 4 continua: Uma vez mais, Pilatos saiu do palácio e foi dizer aos judeus: Eu vou trazê-lo cá fora, para que vocês vejam que não encontrei nele razão para o mandar matar. Mais uma vez, Pilatos considera Jesus inocente. Ele não avalia Jesus como culpado. Não há ponta por onde pegar neste caso aqui. Então este juiz, Pilatos, sabia que Jesus Cristo não tinha cometido pecado algum, não havia crime qualquer a apontar a Jesus. Ele próprio declara várias vezes isso.
Jesus era de facto o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Era um Cordeiro perfeito, um Cordeiro que não tinha qualquer mácula, qualquer pecado, qualquer defeito a ser apontado. E os próprios tribunais humanos apontaram Jesus como sendo inocente, sem culpa alguma. E é curioso como, apesar de Pilatos, o governador romano, não ter encontrado culpa nenhuma em Jesus, mesmo assim o manda crucificar. Jesus tinha mesmo de beber este cálice. Jesus tinha mesmo de se entregar voluntariamente por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Esta é a razão principal porque há tantas incongruências aqui da parte de Pilatos, dos judeus, tanta coisa que eles nem se apercebem que estão a fazer, outras que eles estão conscientes e fazem porque o seu coração é duro e está contrário à vontade de Deus. Mas continuando aqui no verso 5, vemos o seguinte: quando Jesus saiu do palácio, trazia a coroa de espinhos na cabeça e o manto vermelho pelos ombros. Pilatos disse aos judeus: aqui está o homem. Quando o chefe dos sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: levem-no e crucifiquem-no vocês. Eu não encontro nele razão para o condenar. Os homens zombam de Jesus, mudam-lhes as vestes, colocando um manto de púrpura, uma coroa de espinhos, zombando dele, dizendo que ele era o rei dos judeus. Estamos lembrados que há menos de uma semana que Jesus havia entrado em Jerusalém. Havia passado pouco tempo desde aquela entrada triunfal, quando ele foi aclamado rei por todo o povo. Pouco tempo depois, uma semana depois, o mesmo Jesus que havia sido aclamado como rei, o povo gritando Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, agora está ali, a ser zombado pelo povo também. A ser zombado e dito que ele era o rei dos judeus, colocaram-lhe uma coroa de espinhos então na cabeça. E este Senhor Jesus, aclamado há pouco tempo pelo povo como rei, agora zombado também. Vemos como Jesus Cristo estava a cumprir o plano para o qual ele tinha vindo. Ele não permitiu que o povo continuasse e o coroasse rei naquela semana anterior, exatamente porque ainda não havia chegado a sua hora. A sua hora era de se entregar por cada um de nós, como ele fez naquela oração em João capítulo 17, que nós já vimos aqui também em programas anteriores. Agora Jesus estava preparado para ir então à cruz. A coroação e a sua honra como rei será no futuro, mais tarde, quando Jesus Cristo vier com toda a sua glória para estabelecer o seu reino. Aí sim, Jesus será rei sobre tudo e sobre todos. Aí sim, ele estabelecerá o seu reino. Agora aqui ele está caminhando para a cruz, está a ser zombado por todos. Mesmo Pilatos diz, eis aqui o homem. Não sabemos que sentido ele estava a querer dizer com estas palavras, não sabemos se ele estaria a zombar de Cristo ou se ele estaria compadecido por ele. De facto, não entendemos muito bem o que ele quer dizer com estas palavras. Facto é que os soldados romanos estavam a zombar de Jesus aquele tempo todo, castigando e maltratando no caminho para a cruz. O verso 7 deste capítulo 19 do Evangelho de São João diz ainda: os judeus responderam-lhe: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque afirmou que era o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou ainda com mais medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não respondeu. Admirado, Pilatos disse-lhe: não me falas? Não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te mandar crucificar? Respondeu-lhe Jesus: não terias qualquer poder contra mim, se Deus não te o desse. Por isso mesmo, quem me entregou a ti tem mais culpa diante de Deus do que tu. Por causa destas palavras, Pilatos procurava todas as maneiras de pôr Jesus em liberdade. Mas os judeus gritavam: se dás a liberdade a esse homem, não és amigo do imperador. Todo aquele que se faz rei é inimigo do imperador. Então o povo aqui, os judeus, estavam a procurar forma de impedir Pilatos de libertar Jesus. Pilatos terá certamente ficado preocupado ao ouvir as palavras de Jesus e ao ouvir as afirmações que Jesus fez. Por essa razão, ele agora procurava libertar Jesus por todos os meios.
temos que ter em conta, de facto, a ideia que Pilatos fazia acerca de Jesus. Não sabemos se, mais uma vez, se ele percebeu que Jesus era o verdadeiro Deus, ou se simplesmente Pilatos tinha uma ideia supersticiosa, ou se ele compreendeu verdadeiramente aquilo que Cristo estava a ensinar. Facto é que ele procurava libertar Jesus, mas ao mesmo tempo ele era um homem que não tinha a coragem necessária para fazer cumprir a justiça. Ele era o governador e a sua palavra seria a palavra final, seria essa que faria lei. No entanto, ele não teria a coragem para libertar Jesus. Quando pergunta a Jesus, não sabes quem fala que eu tenho poder para te soltar ou para te mandar crucificar? Pilatos não reconhecia, de facto, e por estas palavras penso eu, que ele não reconhecia a autoridade que Jesus tinha, nem que a autoridade que ele tinha como governador tinha sido Deus que lhe havia dado. Por isso, ele dava-se ao luxo, digamos assim, de abusar do seu poder. E infelizmente vemos pessoas que, quando não reconhecem quem é, de onde provém a sua autoridade, abusam do poder. E abusam oprimindo muitas vezes outras pessoas à sua volta, oprimindo pessoas e não fazendo as coisas como devem ser, não agindo com justiça e com direito. Jesus também reconhece que aqueles que o entregaram a Pilatos eram bem mais culpados do que o próprio Pilatos, pois os líderes religiosos daquela época tinham um discernimento espiritual das coisas, ou deveriam tê-lo, melhor dizendo. No entanto, eles na realidade não o tinham. Eles estavam a entregar Jesus porque queriam afastar Jesus. Jesus era uma ameaça para eles e então eles colocaram Jesus de lado. De facto, eles eram pessoas bem mais responsáveis que Pilatos, pois Pilatos não tinha essa obrigação de ter esse discernimento espiritual das coisas. O verso 13 continua a dizer: Pilatos, ao ouvir isso, levou Jesus para fora do palácio e sentou-se na cadeira do juiz, num lugar pavimentado com pedra, e que por isso se chama em hebraico Gabatá. Na véspera da Páscoa, por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos respondeu-lhes: Então, hei de crucificar o vosso rei? Nisso, os chefes dos sacerdotes responderam-lhe: Nós não temos outro rei, a não ser o imperador. Então, Pilatos entregou-lhe Jesus para ser crucificado. Temos aqui os sacerdotes a rejeitar Jesus como o rei salvador e confessam que o seu rei é César. Caro amigo, aqui não se tratava de homens leigos ou homens ignorantes sobre o assunto. Estes eram os líderes religiosos do povo. Estes eram homens que tinham um profundo conhecimento das Escrituras. Eles sabiam as promessas feitas sobre o Messias. Eles sabiam quais as manifestações que o Messias iria demonstrar, quais as formas como o Messias iria provar ser o Messias. E eles rejeitaram Jesus como o seu rei. Proclamaram César como sendo ele o imperador sobre suas vidas. A força invasora, aqueles que tinham oprimido os judeus, agora os sacerdotes diziam que era o seu rei. Era ele que governava as suas vidas. Jesus, então, era rejeitado. E esta atitude aqui comprova realmente a falência espiritual destes sacerdotes. É o que acontece ainda hoje nos nossos dias, quando nós colocamos talvez a política, os interesses materiais, os interesses humanos, talvez as preferências, os desejos disto ou daquilo acima da pessoa de Jesus Cristo. É como se nós fizéssemos a declaração que estes judeus fizeram. Preferimos César a Jesus Cristo. E por causa disso, Pilatos então entrega Jesus para ser crucificado. Pilatos deveria certamente ter muito medo de César, e por isso, quando ele ouve esta reivindicação dos sacerdotes, então ele entrega Jesus para a crucificação. Ele certamente não queria que Jesus fosse equiparado ou comparado a César. Por essa razão, assim que ele se apercebeu que os sacerdotes estavam dispostos a receber a César, e com isso crucificavam Jesus, então Pilatos manda crucificar Jesus. Pilatos não quis arriscar a sua vida, nem mesmo o nome que ele tinha. Ele não se importava se era justo ou não era justo. E ele não se importava se os factos que ele tinha apurados conduziam a que Jesus fosse ou não inocente.
O que ele importava era que a sua posição não fosse posta em causa. E isso era o que aconteceria se os sacerdotes mantivessem aquela posição e ele libertasse Jesus. Provavelmente eles iriam acionar um processo contra Pilatos. E Pilatos não queria perder o seu cargo. Não queria perder a sua posição. Queria se manter no seu lugar. Às vezes é isso que nós fazemos também na nossa vida. Abdicamos dos princípios de Deus por causa de uma posição. Abdicamos dos princípios de Deus por causa, talvez, do poder. Talvez por causa do dinheiro. Talvez por causa de uma profissão. Preferimos isso a ter um relacionamento com Cristo. Preferimos isso a manter a verdade. Preferimos isso a ter uma atitude de justiça. E foi exatamente isso que Pilatos trocou. Pilatos trocou Jesus pela verdade. Pilatos trocou Jesus pela sua posição. O verso 17 continua a dizer: E ele, carregando com uma cruz às costas, saiu em direção a um lugar chamado Caveira, que em língua hebraica se diz Gólgota. Foi ali que o pregaram na cruz. E crucificaram também outros 2 homens, um à esquerda e outro à direita de Jesus. Pilatos mandou pôr sobre a cruz um letreiro que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus puderam facilmente ler este letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e o letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Vemos este texto aqui, os judeus achavam um escândalo Jesus ser pendurado na cruz num lugar e naquele lugar e ser lá colocado o título em cima da cruz que ele era o Rei dos Judeus. Era uma grande injúria para estes sacerdotes. Ficaram revoltados com esta atitude de Pilatos. Quando protestaram e pediram que alterasse este sentido, então o governador romano disse: Não, esta é a minha posição. O que eu disse, disse. E manteve aí a sua posição. Foi assim que este governador romano, de alguma forma, manifestou a sua ação. É assim que este governador romano tem sido muitas vezes apresentado ao longo dos nossos séculos. Há muitos homens assim como Pilatos. Há muitos homens que são incoerentes. Por um lado afirmam o inocente Jesus, por outro lado mantêm a sua posição. Por um lado elogiam Jesus acerca disto ou daquilo, acham que Jesus foi um excelente profeta, um grande homem, mas ao mesmo tempo desprezam Jesus, ao mesmo tempo o crucificam. Não basta ter uma atitude de simpatia para com a mensagem do Evangelho. É necessário nós pegarmos nisto que Jesus fez e transportá-lo para a nossa vida. É necessário que nós tornemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Não basta a simpatia, é necessário ter fé. Se você que me está a ouvir tem apenas simpatia por Cristo, isso já é bom, mas não chega. É necessário que essa simpatia que você tem por Cristo, é necessário que esse desejo que você tem de ouvir este programa se torne em fé, e numa fé salvadora, uma fé que transforma a sua vida numa relação profunda com Cristo. O capítulo 19 do Evangelho de São João, no verso 23, continua a dizer: Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram nas suas roupas e dividiram-nas em 4 partes, ficando cada uma com uma parte. E também havia a túnica feita de uma só peça de pano, sem costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: Não a vamos rasgar, tiramos à sorte para ver quem fica com ela. Assim se cumpriu mais uma passagem das Sagradas Escrituras que diz: Repartiram as minhas roupas entre eles e tiraram sortes sobre a minha túnica. Foi isso que os soldados romanos fizeram. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Cleófas, chamada Maria, e Maria Madalena. Jesus viu sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, e disse à sua mãe: Mulher, aí tens o teu filho. Depois disse ao discípulo: Aí tens tua mãe. E desde aquele momento, aquele discípulo recebeu em sua casa. Prezado ouvinte, aqui temos os soldados romanos com o máximo de desprezo sobre Jesus Cristo. Eles lançam sortes sobre a túnica de Jesus, dividindo ali as roupas, os despojos, digamos assim, com os quais eles queriam ficar.
Vemos que eles estavam a agir de uma forma completamente indiferente ao sofrimento e à entrega que Jesus estava a fazer por cada um de nós. Vemos também que este texto aqui fala acerca de uma profecia que estava escrito muitos séculos antes disto acontecer. O Salmo 22, versos 18 e 19 dizem: "Poderiam contar todos os meus ossos. Os meus inimigos olham para mim e pasmam. Repartem entre si a minha roupa e lançam sortes sobre ela." Vemos aqui este texto bíblico que é muito claro acerca daquilo que iria acontecer a Jesus. Mas continuando aqui no Evangelho de São João, no capítulo 19, o verso 28 continua dizendo: "Depois disso, como Jesus sabia que a sua hora agora tinha chegado ao fim, exclamou para se cumprir o que dizem as Escrituras: Tenho sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Molharam uma esponja no vinagre e ataram-no a uma cana. Chegaram-no à boca de Jesus. Ele provou o vinagre e disse: "Tudo está cumprido." Depois inclinou a cabeça e morreu. Temos aqui o cumprimento exato das profecias, mesmo este simples ato de pedir água porque tinha sede. Tudo estava escrito acerca de Jesus. Mas o verso 31 continua a dizer ainda: "Era sexta-feira e os corpos dos condenados não deviam ficar na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era um dia muito solene. Por isso, os chefes dos judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e retirar os corpos. De facto, os soldados foram e quebraram as pernas aos 2 homens que tinham sido crucificados ao mesmo tempo com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já tinha morrido. Por isso, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados espetou a lança no peito e logo saiu sangue e água. Quem viu estas coisas é que as conta e tem a certeza do que afirma. Ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Estas coisas aconteceram para se cumprirem as sagradas Escrituras que dizem: Não lhe hão de quebrar nenhum osso. E ainda um outro texto que diz: Hão de contemplar aquele a quem atravessaram com uma lança. Poderíamos fazer muitos comentários acerca destes textos, mas eu gostaria de deixar que estes textos falassem por si mesmo. Medite neles e tome uma decisão a respeito do Salvador, aquele que se entregou voluntariamente por si e por mim. No próximo programa continuaremos a olhar para este Evangelho de São João. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.